Olá, queridos, bom dia! Bem-vindos à segunda aula do trimestre 2021, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor por todas as coisas e mais uma vez nesse dia eu peço, Deus, que o Senhor possa encher, papai, cada coração, cada alma, Senhor, cada vida, Senhor, que tem realmente buscado ao Senhor nesse tempo que nós temos vivido. Que essa aula sirva mesmo de despertamento, papai, para aqueles que têm te buscado, para que o Espírito Santo possa realmente ser pleno na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa, Deus, que tem nos acompanhado, nos assistido, papai, e tem compartilhado essas aulas. Que eles sejam cheios do teu Espírito, da tua graça nesse dia, em nome de Jesus, Pai. Amém, queridos? Vamos ao texto áureo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, ou na consolação, como algumas versões dizem, crescia em número. Verdade prática. A atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Olha o que diz em João capítulo 16. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Na realidade, amados, qual é o pecado? A incredulidade. A justiça, porque Jesus realmente morreu na cruz e se fez justiça em nosso lugar, justiça de Deus. E o juízo, por causa da condenação eterna do pecado, julgado em cada um daqueles que não realmente quiserem o Senhor Jesus Cristo. A cada época da história, a igreja é tentada a deixar a dependência do Espírito Santo para experimentar métodos secularizados que não glorificam a Deus. Esse fenômeno ocorreu no período antigo, no médio, no moderno e ocorre no contemporâneo. Muito cuidado, amados, porque deixar que o mundo entre dentro da igreja é o nosso grande desafio. Que o mundo entre dentro das coisas que nós temos vivido do Espírito Santo, de Deus, do Senhor Jesus, é um perigo constante nesse mundo que nós temos vivido. Então, a mesma influência maligna que existia no passado, existe hoje e vai continuar existindo até o dia que realmente tudo for julgado. A palavra de Deus é bem clara com relação a isso. Então nós não temos dúvida da atuação do Espírito Santo no dia de hoje. Nós falamos sobre a pessoa do Espírito Santo na primeira aula. Vamos falar hoje sobre a atuação dele no plano da redenção. E na próxima aula, se Deus nos permitir, vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. Para que você seja cheio, para que você seja cheia do Espírito Santo. Não podemos simplesmente abandonar a mais antiga e eficaz forma de convencer o homem sem Deus de seu real estado, a dependência na ação do Espírito Santo para agir no coração do pecador. Nós precisamos do Espírito Santo e ele é quem vai convencer a humanidade do pecado. Olha só o que Jesus diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Que promessa maravilhosa, irmãos. Ele nunca ia nos deixar. Foi uma promessa dele, está escrito lá em Hebreus. Não vos deixarei, jamais vos abandonarei. O Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, Ele está presente na nossa vida hoje através do Espírito Santo de Deus. É de suma importância a ação do Espírito Santo no processo da salvação da humanidade caída e na edificação dos crentes. A promessa de Jesus continua valendo. Amém? Ele não nos deixaria, foi a promessa dele. Essa é a introdução. Um plano perfeito, né? A salvação da humanidade foi um projeto de Deus antes da fundação do mundo, não de uma origem qualquer. Cada pessoa da Trindade exerce uma função específica nesse projeto celestial. Não foi um projeto, não foi uma reunião. Hoje em dia, muitas vezes, a gente liga para as pessoas, a gente tenta fazer contato com as pessoas. A pessoa às vezes está fazendo uma coisa simples, ela fala com a gente assim: não, eu estava numa reunião agora. Meu Deus, reunião mesmo foi aquela que aconteceu para a formação do homem, para a formação do plano de redenção da humanidade. Lembra lá no profeta Isaías? Quem há de ir por nós e a quem vamos enviar? Quando Isaías responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.
Ele estava manifestando um desejo, lá na frente o Senhor diz assim, naquele dia o meu povo vai perguntar e eu vou dizer para eles, eis-me aqui. Aquilo ecoaria o que Jesus Cristo faria na cruz do Calvário, assumir o nosso lugar. Ele morreu por nós, pecadores. Ele não tinha pecado, mas Ele deu a vida dele no nosso lugar. O plano do Espírito Santo, lá do princípio ao final, é muito claro. Ele participa, inclusive, na redenção do homem, da alma caída, da humanidade caída. Isaías 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. Tremendo, irmãos. A promessa messiânica é acompanhada pela promessa do Espírito Santo, do enchimento do Espírito Santo. Isaías fala muito sobre isso. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo pelas palavras do profeta Isaías. Olha só o que ele continua dizendo. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como os salgueiros junto às correntes das águas. Há uma diferença considerável na atuação e no mover do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Os profetas, os líderes, as revelações, milagres, aptidões individuais, artísticas. Lembra lá no tabernáculo? Homens que foram escolhidos e a eles foi dada uma capacidade artística para fazer tudo no tabernáculo. Habilidades para liderança militar, na época dos juízes, homens que eram realmente cheios do Espírito para poder seguir em frente naquele plano maravilhoso de Deus. E isso hoje é para nós como um enchimento total depois do Pentecostes. O que a lição quer deixar claro para a gente é isso. Ali até o Pentecostes havia uma manifestação, mas agora a forma de se manifestar hoje é diferente. Nas coisas que você vê, nas coisas que você fala, nas coisas no dia a dia, irmãos, comece a observar a atuação do Espírito Santo na sua vida. Ele move muitas coisas que você às vezes não dá valor, não dá crédito, não percebe. Por quê? Porque talvez você esteja buscando outras coisas além da presença de Deus na sua vida e da manifestação do Espírito Santo. Isto vos tenho dito estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Consolador, defensor, advogado, intercessor. Sabe aquela pessoa, aquela ideia de alguém chamado para estar ao seu lado, para te ajudar, para te ensinar, para te amar? Esse é o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus fala assim, outro Consolador, né? Que o Pai, eu vou enviar outro Consolador, porque Ele era o consolo de Deus. Deus no princípio consolando o homem, Jesus Cristo consolando o homem e agora o Espírito Santo de Deus consolando o homem. Através dessa manifestação diária, dessa comunhão intermitente como Ele deseja ter conosco. E essa figura, por exemplo, de Jesus abraçando essa menina, ela me traz esse conforto, esse consolo, essa pessoa que para me ensinar, para me lembrar, né? Nós vamos ver que coisa interessante agora. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a Ele como outro Consolador, feito eu falei. Alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Ele nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e os conduz até o final de nossa jornada. É Ele que te fortalece a cada dia, irmão. A ajuda do Espírito Santo não nos obriga a estudar a Bíblia e nem de nos preparar dia após dia para uma vida plena. Olha o que fala lá em Atos. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os da Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Lá em Atos fala sobre os bereanos, irmãos. Isso é muito interessante para nós, porque muitas vezes você ouve as coisas e hoje é o seguinte, você liga o seu celular, você liga a televisão, o computador, o que for. Você ouve muitas coisas, mas entenda que você precisa ter um filtro, porque você precisa examinar, você precisa comparar na Escritura, você precisa realmente fazer um questionamento das coisas que você tem ouvido. Tantos pastores, tantas pessoas falando, pregando, tantas coisas que não vêm da palavra de Deus. Vêm das axiologias, das terminologias que o mundo tem imposto, mas não vem de Deus. Você precisa desse filtro para você realmente fazer como os bereanos, examinar e ver se tudo realmente procede desse jeito. E você precisa estudar.
Cada crente deve ler, testar, compreender e interpretar a palavra de Deus e os ensinos a respeito dela. O crente pode fazer assim, confiadamente, na certeza de que o Espírito Santo, que habita em cada um de nós, irá levar-nos a toda a verdade. Não sabeis vós que sois o templo aonde habita o Espírito Santo? Então, se ele habita em você, se você está cheio dele, ele vai te ajudar a discernir sobre as coisas que o mundo tem oferecido aos seus ouvidos, aos seus olhos e à sua mente. Cuidado, irmãos, esteja atento ao mover do Espírito Santo na sua vida. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é a pessoa do Espírito Santo. Ele torna as pessoas conscientes do seu estado de miséria espiritual e as leva a reconhecerem o senhorio de Cristo. É isso que ele vem fazer. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Nós falamos no princípio, naquele versículo. Convencerá o mundo da justiça, do pecado e de que mais? Do juízo. Por que do pecado? A incredulidade. As pessoas não creem em Jesus Cristo. Isaías diz assim: quem creu na nossa pregação, Senhor? E a quem foi revelado o braço do Senhor no capítulo 53? O povo hoje precisa crer em Jesus Cristo. Esta é a obra de Deus, que creais naquele que por ele foi enviado. Esse é o pecado. A justiça, Paulo fala que ele foi feito justiça de Deus por nós, porque nele estavam cravados os meus e os seus pecados. E ele foi para a cruz do Calvário e subiu para o Pai. E o juízo é esse juízo que nós estamos dizendo que todos nós vamos passar por ele. Por quê? Eu digo o seguinte: passar porque o mundo vai passar por isso. E a condenação de Satanás ela é certa. Ele está lutando, nós vamos ver aqui na frente. É através dele, vamos continuar, que nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. Esse juízo de Satanás, ele vai acontecer. E ele está numa batalha que ele já perdeu. Ele convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de julgamento. Que julgamento? É o que eu acabei de falar. Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. E Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do próprio Espírito. Esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será concluído na consumação dos séculos. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida por ele e foi ganha pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos vida em abundância. Aleluia por isso. Ezequiel diz assim: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Ele continua dizendo: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morrerias, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Conclusão, amados. Qual é a minha palavra para você nesse dia? Convertei-vos e vivei. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. Ele quer que todos se arrependam, todos cheguem ao pleno conhecimento, como a palavra diz, de quem Ele é. Por isso, Ele deixou para nós esse Consolador maravilhoso, para nos realmente encaminhar, para nos conduzir à salvação em Cristo Jesus e às pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E sabe quem Ele vai usar? Você, para anunciar as boas novas dessas pessoas. A promessa do Espírito Santo foi concretizada nas Escrituras e ao longo da história da igreja. Tudo foi feito ao longo da história da igreja. O sentido de consolador aplicado ao Espírito Santo é inerente à sua natureza e obra. Ele atua de forma coletiva e individual, inclusive no processo da salvação. Isso é o que nós precisamos realmente entender. Ele atua em você e em nós, porque Ele é Deus, Ele é o Santo Espírito de Deus. Que você seja abençoado nesse dia, que você seja mesmo cheia da graça do Senhor. Então você já sabe, compartilhe essa aula, inscreva-se no canal, pregue o Evangelho, leia a palavra, ore, tenha vida e seja cheio da graça do Senhor. E se o Senhor nos permitir, até a próxima aula, em nome de Jesus.